Aleluia, povo de Deus, boa noite, paz seja com todos. Depois de tantos hinos maravilhosos, a presença de Deus, do Espírito Santo de Deus, eu tenho uma palavra a vocês nessa noite. Nós vamos abrir a nossa Bíblia. Você que trouxe a sua Bíblia agora, pegue na mão. Nós vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro do Apocalipse. Eu queria que baixasse só o som desse retorno para mim, mais baixo. Aí, tá bom. Apocalipse capítulo 19, os que encontraram, é o último livro da Bíblia, versículo 9. Então vamos lá. Eu vou ler, depois vocês leem novamente. E disse-me, escreve: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Vocês podem repetir? Curva a sua cabeça. Senhor Deus e eterno Pai, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu te peço em nome de Jesus, me use para transmitir essa palavra nesta noite, para dirigir esta palavra por meio do Espírito Santo a todos os corações presentes. Eu oro e peço a tua graça, a tua bênção, em nome de Cristo, e digam amém. Antes de se assentar, segure na mão do seu irmão e diga a ele: é uma alegria vê-lo cultuando ao Senhor. Eu peço encarecidamente a pastora Isaac, aos outros que estão com convite, vamos colocar aqui esses casais no dia 9. Está muito próximo. Nós já está faltando menos de um mês, né? Menos de um mês. O casal está afiado, se preparando para ministrar nesses dias. Então, convido você, venha. Eles vão estar os dois ministrando no encontro de casais, aqui em cima. Aí depois, nós vamos descer para jantar lá embaixo. E no domingo eles estarão novamente aqui. Ela estará cantando e ele estará ministrando. Que vai ser, na verdade, a próxima ceia, né? A próxima ceia eles estarão lá ministrando. Então, não perca. São homens de Deus. Aliás, é um homem de Deus, ele e a sua esposa. Eu já conheço há muitos anos. Tem uma igreja muito grande. Não só uma igreja, ele tem mais de 20 congregações ligadas a ele. E então, ele, com todo prazer, ele vai estar aqui. Ele é meu amigo há muitos anos. Tanto ele como a esposa. É amigo meu, da minha esposa, da minha família. Então o filho dele é que esteve aqui instalando esse telão para mim. Ele veio lá de Minas só para instalar esse telão. Amém? Então vamos lá. Eu quero tomar como tema da minha palavra aqueles que são chamados. O que eu falei mesmo? O tema está aí, chamados e escolhidos. Eu pergunto, quem é pela fé escolhido aqui? Levante a mão. Amém. Então o tema é chamados e escolhidos. Nós lemos agora há pouco. E disse-me, escreve: bem-aventurado aqueles que estão chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Quem são os chamados? Quem são os chamados? São sem dúvida os escolhidos. Digam aleluia. Deus tem chamado todos, sem acepção de pessoas, mas nem todos têm dado ouvido, mas nem todos têm dado crédito. Quem está me entendendo, fala amém. A hora de voltar para casa está chegando, ou praticamente chegou. Esteja pronto pelo amor de Deus, esteja preparado. Não espere acontecer para crer. Amém? O que eu disse? Não espere acontecer. Desde o princípio, Deus tem chamado a raça humana para se alistar no exército de Deus. Porém, poucos têm atendido este chamado e se alistados.
Eu quero falar algo que já falei, mas vou falar um pouco diferenciado. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e no céu Ele criou tudo que Ele precisava. A terra, que era sem forma e vazia, Deus então mudou. Fez separação entre águas e águas, ordenou a terra para produzir, criou o sol, a lua e as estrelas, criou os animais, os pássaros, as aves, os répteis, enfim, todo o animal marinho. E com a coroa de toda a criação, Deus criou o homem, criou macho e fêmea. E disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Quem está entendendo, fala amém. E Deus lhe deu poder para dominar sobre os animais, sobre os pássaros, sobre as aves, sobre os répteis, enfim, sobre tudo aqui na face da terra. Além disso, eu tenho a plena certeza que Deus avisou o homem do perigo da desobediência. Deus disse: com certeza existe um ser rodeando a terra, passeando por ela. Ele rouba, mata e destrói. Fique atento. Mas com o passar do tempo, o homem já se achava incapaz de ser enganado e se enganou completamente. Quando você acha que já sabe tudo, quando você já acha que é capaz para tudo, você está completamente enganado. O único que é capaz de tudo é o nosso Deus. Digam aleluia. Por falta de vigilância, o homem caiu, foi condenado a sofrer, lutar e morrer. A partir de então, o homem se perdeu por completo. O homem caminhava numa direção totalmente errada. A humanidade foi crescendo, multiplicando e junto multiplicando a infidelidade, o pecado, a desonestidade. Junto ia crescendo. Deus levanta profetas, Deus levanta patriarcas, Deus levanta homens para chamar o povo de volta para Deus. E o primeiro que Deus levantou se chamava Noé. Deus disse para Noé, e Noé obedeceu tudo quanto Deus havia dito. Foi muitos anos pregando, chamando o povo ao arrependimento. Noé dizia que ia chegar um dilúvio, e o dilúvio ia varrer a terra. Eu particularmente acredito que o povo olhava um para o outro, as pessoas olhavam um para o outro e diziam assim: dilúvio? Nem chove. Dilúvio, inundar a terra, que é isso? Isso é loucura, o velho está ficando maluco. Hoje você fala que vai acontecer o arrebatamento e as pessoas falam: arrebatamento? O que é isso? Transformar o cara que está lá na sepultura? Isso é bobagem, isso é loucura, é fanatismo. O povo não deu a mínima. O dilúvio veio e levou? Responde. O dilúvio veio e levou todos. Só Noé e a família escapou, ou escaparam. Amados filhos de Deus, os tempos foram passando novamente, a humanidade foi se multiplicando através de Noé. Deus fez crescer, e junto crescia também a desobediência. Deus então, vendo o povo perdido, levantou um outro, chamado Abraão, e fez de Abraão pai da fé, fez de Abraão pai de uma grande nação. Mas os tempos novamente foram passando e o povo esfriando outra vez, até cair nas mãos de homens que o escravizavam. Caíram na mão dos egípcios. Deus levanta um homem chamado Moisés. Moisés então chama o povo de volta à liberdade. Moisés liberta o povo, leva o povo para uma terra boa que manava leite e mel. Com o passar do tempo, o povo foi se esfriando novamente. Deus então levanta outros, como Isaías, como Daniel, como Jeremias e outros. Mas a cegueira espiritual continuava no povo de Deus. Deus, vendo que não havia um justo sequer, é claro que Deus se preocupou com o destino eterno da raça humana.
Deus não criou o ser humano para o inferno. Deus não criou o ser humano para ir para as garras do diabo. Deus criou o ser humano para adorá-lo e servi-lo de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Deus nos criou para adorá-lo. Infelizmente a humanidade se perdeu. E por isso todos que morriam, preste bem atenção, morriam sem salvação, porque não conheciam, porque haviam desprezado, rejeitado a Deus. Os únicos que eram salvos eram os chamados, eram os profetas, eram os patriarcas, esses eram salvos, mas os demais se perdiam por completo. Por isso eu tenho falado, Deus olhou na galeria dos seus grandes heróis da fé. Ele disse: eu tenho que salvar a humanidade que está perdida. Talvez Deus disse: eu vou enviar Noé. Mas talvez o próprio Deus disse: Noé só conseguiu salvar a família, mais ninguém. O dilúvio varreu a todos. Eu vou enviar Abraão. Abraão se tornou o pai de uma grande nação. Quem sabe ele pode implantar no coração do povo a fé. Mas o próprio Deus disse: Abraão não é o melhor que tenho. Eu vou enviar Moisés. Mas o próprio Deus disse: Moisés não é o melhor que tenho. Ele conduziu o povo à terra prometida, mas ele não é o melhor que tenho. Eu vou enviar Isaías, talvez Jeremias, talvez Daniel, mas Deus não encontrou nenhum na galeria dos seus grandes heróis da fé que pudesse enviar para salvar a humanidade. Mas quando ele olha para a sua direita, você sabe disso, eu já falei sobre isso. Quando ele olha para a sua direita, quem ele vê? A pérola mais preciosa do seu reino. Quem ele vê? Jesus Cristo, seu Filho amado e unigênito. Quem ele vê? Aquele que é o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o começo, o fim, o que era, o que é, o que havia de vir. Ele vê o seu Filho, o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele disse: esse sim, esse é o que eu vou enviar. É por isso que João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu posso ouvir um amém? Deus disse: esse é o meu endereço, porque Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então Jesus é o endereço de Deus. Não é São Benedito, não é São Paulo, não é São Pedro, não é São José, não é Maria, não é Aparecido, não é ninguém. O único endereço de Deus se chama Jesus Cristo. Ele é o endereço. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aleluia. Ninguém chega nos céus, ninguém chega à casa de meu Pai se não passar por esse caminho. Então Jesus é o endereço de Deus. Vira para o seu irmão e fala: Jesus é o endereço de Deus. Digam aleluia. Diga graças a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Deus Todo-Poderoso. Jesus, a Bíblia diz que Ele é enviado por Deus, porque Deus não havia encontrado nenhum outro que pudesse enviar. Mas Ele então olha para o seu Filho e diz: esse sim é o meu endereço, pois Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Diga aleluia. Jesus deixa a sua casa, Jesus deixa o seu trono, Jesus deixa o seu reino e vem a esta terra. Diga aleluia. Com o propósito de estabelecer no coração da humanidade o endereço de Deus. Amém? De entrar no coração do homem. Preste bem atenção. E disse a todos: eu sou o caminho. Eu acabei de falar, a verdade e a vida. Ninguém entra no reino de meu Pai se não for por mim. Aí está o endereço. Jesus. Jesus. Não precisa você sair a pé daqui até a Aparecida do Norte. Não precisa você viajar longe para pagar a promessa. Jesus já pagou a promessa por você. É só você aceitá-lo, receber de todo o seu coração, de toda a sua alma, e o seu nome será escrito no livro da vida. E quando você partir daqui, você tem um endereço certo. Jesus é os céus, Jesus é a vida, Jesus é a eternidade. Diga aleluia. Diga graças a Deus. Você crê que Ele está aqui? Ele veio e se apresentou ao mundo como o endereço de Deus.
Eu disse, com a finalidade de buscar e salvar o que havia perdido. Então ele brada em alta voz pelas aldeias e pelos caminhos daquela época, dizendo para todo o povo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele sai bradando pelos caminhos, pelas ruas, dizendo: eu sou a porta, aquele que entrar por mim salvar-se-á, entrará, sairá e achará passagem. Ele bradou em alta voz para o povo, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverás. Este é o endereço de Deus. Digam aleluia. Sem esse endereço não tem como chegar na eternidade. Antes de Cristo todo mundo partia e morria e não sabia para onde ia para a escuridão, ia para a prisão, porque não tinha, havia rejeitado Deus, havia rejeitado a verdade. Quem está entendendo, diga aleluia. Já se passaram 2000 anos. 2000 anos já se passaram. E ele continua falando através dos pregadores, através dos evangelistas, através dos pastores. Ele continua chamando através das redes sociais. Ele continua chamando através da televisão, mensagens que são pregadas. Milhares têm ouvido, porém poucos têm atendido, todos têm dado crédito. Poucos têm dado ouvido. E eu pergunto: você está atento? A Bíblia diz: quem tem ouvido para ouvir, ouça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. O tempo está se afunilando, a hora está chegando, e a maioria não percebe. A maioria não está percebendo que tudo está acontecendo. Preste bem atenção. Jesus, durante a sua caminhada, ele chamou Pedro, o ignorante e atrevido, e fez de Pedro pescador de almas. Digam graças a Deus. Ele chamou Mateus, o publicano, e fez dele o primeiro escritor do livro do Novo Testamento. Diga amém, diga aleluia. Ele chamou Saulo, o perseguidor, e transformou em Paulo o grande pregador e conquistador de almas. Ele continua chamando nos dias de hoje, e continuará chamando até o último dia da era da graça, chamando para se ingressar no reino de Deus. Vocês que estão aqui nesta noite, ouviram esse chamado tempo atrás, abriram o seu coração, se ingressaram nesse exército. É pequeno, não é aquele exército gigantesco. O exército evangélico é pequeno em comparação ao povo que existe na terra, em comparação aos exércitos que não conhecem a Deus na terra. Mas é pequeno, mas é mais poderoso do que qualquer exército que você possa imaginar. Porque esse exército que está aqui não precisa de um revólver, não precisa de uma metralhadora, não precisa de um míssil, não precisa de uma bomba atômica. A única arma que o povo tem, se chama oração. Quando ele dobra o joelho, as coisas do mundo espiritual acontecem. Porque o diabo ainda não conseguiu acabar com a igreja, porque a igreja ora, a igreja busca, a igreja clama, e a igreja é a pedra no sapato do inimigo. Continua orando e buscando, porque a qualquer hora o Senhor chamará você para a eternidade. Quem está entendendo, diga aleluia. Nós fomos chamados e escolhidos. Diga ao seu irmão: você foi chamado e escolhido. Fomos chamados e escolhidos para quê? Para buscar e salvar os que estão perdidos. Para buscar e salvar os que estão, para pôr em liberdade os oprimidos. Por isso eu digo nesta noite: acorda, igreja. Acorda, igreja. Olha para o seu irmão e fala assim: acorda, irmão. Eu pergunto: quem quer subir? Levante a mão quem quer subir. Todos querem subir. Todos nós queremos subir. Todos nós queremos ir para a eternidade. Mas preste bem atenção: para subir, para ir para a eternidade, você precisa abandonar o ódio. Você precisa o quê? Você precisa aprender a perdoar. Você precisa aprender a amar. Porque se você não aprender a amar, não aprender a perdoar, amar o próximo como a ti mesmo, impossivelmente você poderá entrar no reino de Deus.
A hora está chegando, o tempo está se afunilando, é preciso se preparar. Eu estou preparado, eu oro, eu busco. Mas às vezes você tem ódio de alguém, às vezes você odeia alguém, às vezes você passa num cumprimento, às vezes você não abraça, você olha para o irmão com um olhar de desprezo, porque talvez alguém falou mal de você, criticou. Não pode viver desta forma. Somos uma família unida, uma família que vai morar no céu. Então aprenda a amar o seu irmão como a ti mesmo. A Bíblia diz que nós temos que amar e orar até pelos nossos inimigos. Aquele que te aparece como seu inimigo, aproxima-se dele, pede perdão, ainda que você não fez nada que ele deixasse ele triste. Você peça perdão, porque você pedindo perdão, Deus fala que uma camada de brasas vivas vai queimar a cabeça daquela pessoa. Sem perdão não há como entrar no reino de Deus. Você pode ser chamado, mas se há ódio no seu coração, você não será escolhido. Deus vai chamar os escolhidos. E esta noite de ceia é noite de perdão. Essa noite de ceia é noite de você caminhar até aquela pessoa e dizer: eu quero fazer parte do reino de Deus, por isso, se eu ofendi você, eu quero que você me perdoa. É noite de fazer isso. Ouça esta mensagem, ouça o que Deus colocou no meu coração. Não espere para depois, amanhã pode ser tarde demais. Deus está nesta noite dizendo: quer entrar no reino de Deus? Muda a sua forma, muda a sua maneira de viver. Fuja do pecado, fuja de tudo aquilo que não presta. Andar como cristão é abandonar as coisas das trevas. Andar como cristão, ser cristão, é viver longe de tudo aquilo que te contamina. Abre os seus olhos. Os sinais estão por todas as partes. Domingo passado eu falei: leia Ezequiel. E hoje eu continuo dizendo: leia Ezequiel 37, 38, 39. O maior sinal está acontecendo nesse momento. O maior sinal está acontecendo lá em Israel. Vocês viram, eu falei, quero repetir. Irã atacou Israel. Israel prometeu vingá-lo. Sabe o que vai acontecer? Se você ler Ezequiel 37, 38 e 39, você vai ver que todo esse povo vai se levantar. Israel está cercado de inimigos. Cercado. Está me entendendo? Mas Israel é uma pedra no sapato do resto do mundo. É um povo de Deus. Se eles estão agindo da maneira deles, Deus manda orar por eles. Quer ser próspero em todas as áreas? A Bíblia diz: não esqueça de orar por Jerusalém. Ore pela paz de Jerusalém. Digam aleluia. Eu não esqueço disso. Sempre quando eu vou orar, eu apresento Jerusalém. E ultimamente estou apresentando mais ainda: Senhor, tenha misericórdia daquele povo, é um povo seu. Então, meu irmão, o que eu quero dizer para isso? Você foi chamado e escolhido. Esteja pronto. Esteja pronto. Amém? Olhe para o seu irmão, esteja pronto. É preciso haver perdão. Nós estamos em um barco que se aproxima do reino. E eu pergunto: estamos preparados? Outra vez, estamos preparados? Sim ou não? Tem gente que está meio em dúvida. Não sei que estou preparado ou não, mas eu digo: esteja preparado. Vamos ficar de pé nesta noite. E preste atenção no que eu vou dizer ainda. Se você tem ódio de seu irmão, você vai pedir perdão hoje. Amanhã pode ser tarde demais. Escuta bem o que eu estou dizendo. O Senhor mandou falar isso. O Senhor tocou no meu coração para falar isso. Se você odeia seu irmão, é momento de você entrar em paz. Caminha até ele, até ela, e pergunta: se eu te ofendi, me perdoa. Seja quem for. Quando você passar por ela, cumprimenta, abraça, cumprimenta. Não tenha raiva. Se o marido está chateado com a esposa, é momento de pedir perdão. Se a esposa está com ódio do marido, é momento de pedir perdão. Chega lá, abraçar, porque quando você faz isso, ainda que você não errou, você está colocando brasas vivas sobre a cabeça. A Bíblia diz. E aquela pessoa vai voltar para você e dizer: não, mas quem pecou fui eu que fiz você ficar chateado. Então eu gostaria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos. E quando eu terminar de orar, aí você pode sair e abraçar o seu irmão. Ou até mesmo no momento da oração, você pode dirigir ao seu irmão:
por favor, não fique com vergonha, não fique com medo. O Senhor está falando no seu coração hoje. Viu, mulher? Viu, homem? Viu, jovem? Deus está falando no seu coração agora. Confessa os seus pecados a Deus, mas vai até essa pessoa, porque a Bíblia diz que você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você não ama de verdade. Feche os seus olhos agora. Confie em Deus de todo o seu coração. O Espírito Santo está falando desde o começo do culto. Desde o louvor ele está falando. Ele quer mudança, ele quer transformação. Porque ele vai buscar levar um povo santo, um povo puro, um povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Mova os seus lábios agora e começa a orar. Ele está aqui nesta noite. Ele disse: onde estiver, Jesus disse: onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Então você vai fazer isso. Você pode estar aí embaixo, você pode estar aqui em cima, você pode estar lá na galeria, você pode estar aqui no altar, você pode se dirigir até aquela pessoa que você acha que está chateado com você, ou você está magoado com ela, e você vai pedir perdão, em nome de Jesus Cristo. Levanta o fundo aí de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu estendo a minha mão agora em direção da igreja. Hoje é culto de ceia. Ó meu Deus, a tua palavra diz: se não perdoardes aos homens as suas ofensas, o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Então é perdoando que somos perdoados. Meu Deus, em nome de Jesus, eu te peço, estenda a tua mão nesta noite sobre esse homem, sobre esta mulher. Agora você já pode sair e ir até a pessoa que você achar que está chateado, e você vai pedir perdão para ela. Eu vou orar e você pode movimentar, pode sair sem ter vergonha, sem ter medo. Em nome de Jesus Cristo eu repreendo todo o espírito mau, todo o espírito de covardia, todo o espírito de medo, todo o espírito que paralisa as pessoas. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, em nome de Cristo, mova agora o coração de cada homem, de cada mulher, de cada moça, de cada rapaz, de cada um que se encontra presente. Eu repreendo em nome de Jesus toda a timidez, em nome de Cristo. Ó meu Deus, nos lava, nos enche do teu Espírito, nos enche do teu Espírito. Meu Deus, que haja perdão nesta noite, Ó meu Deus, às vezes a pessoa fala: eu perdoei, mas não perdoou de verdade. Meu Deus, em nome de Jesus, mova o coração. Possa fazer isso. Você não pode sair do seu lugar e fazer isso com alguém? Você não pode sair do seu lugar e abraçar alguém e falar: olha, se eu cometi um erro com você, eu quero que você me perdoe. É noite de perdão. Você não pode fazer isso? Se você pode, faça isso agora. Não tenha vergonha. Jesus quer uma mudança na sua vida. Ele quer que você viva para Ele. No nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo. Eu quero que você faça isso no seu lugar. Eu quero sair do meu lugar e abraçar o pastor Sérgio e perguntar: você tem alguma coisa contra mim? Então me perdoa, viu? Em nome de Jesus. Isso é o momento, é o mover do Espírito Santo em cada irmão nessa noite. Se você não tem coragem, então o problema é seu. Minha irmã, se eu tenho alguma coisa contra você, me perdoa, viu? No nome de Jesus Cristo, me perdoa. Tudo que eu quero é morar no céu. Tudo que eu quero é morar no céu. Sai do seu lugar, não tenha vergonha, não tenha medo. Abraça o seu irmão, peça perdão se ele por acaso fez alguma coisa. Se não fez, é melhor você fazer isso. É noite de perdão, é noite de perdão. Se eu te fiz alguma coisa, me perdoa, viu, minha irmã? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ore, em nome de Jesus. Eu quero ouvir vocês fazendo isso. Não tenha vergonha, não tenha vergonha. Em nome de Jesus. Meu caro irmão, se eu fiquei chateado com você, alguma coisa, me perdoa, viu? Se você não fica chateado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.